eu salve a gravação e ela fique disponível para baixar e depois subir no YouTube e no Spotify. É a minha herança, essas lives aí. Qualquer coisa, quando eu for, nossa, a Camila fez alguma coisa, fez um podcast. Seja bem-vindo. Como é que tá essa vida de Obrigado. Instagram? Você que não usa muito, assim. Olha, estou descobrindo, né? Tá sendo legal, bem prático. É uma ferramenta bem intuitiva, assim. Ela não dá dificuldade não para fazer as coisas. Então, eu achei bem interessante. É boa. É muito bom ter você aqui na sua skin de gamificação, da sua especialidade. Nem acredito que eu te trouxe para esse rolê. Que bom, vou te trazer para um monte de rolê online. Vamos nessa. Temos assuntos muito bons, mas se apresente, conte um pouco da sua história. Quem é Rodrigo na fila do pão? E o que te conectou com essa jornada como especialista e estudar gamificação? Acho a sua história de vida muito bonita. E sou muito suspeita para falar porque sou sua fã. Mas vou deixar você falar para não dar uma de Faustão. E não liga não que aquele negócio ali é feio, né? Mas é tipo um negócio chinês que eu ganhei num torneio de tênis. Aí um cabeção assim, Ó, não sei que ele aparece aqui, mas só para explicar o que que é, gente. Aí eu ganhei e botei aí o negócio. Ainda bem que eu fiquei com o segundo lugar. Imagina se eu ficasse com o primeiro. Ia ser uma cabeça do tamanho da tela. legal. Bom, Conte mais sobre isso, meu querido. vamos lá. Eu sou formado em Educação Física, vai fazer aí 20 anos que estou formado na área. Entrei para trabalhar com na educação física, trabalhei com todos os segmentos, assim, desde aulas coletivas, personal, assessorias, tive estúdio de pilates, lá onde eu percebi realmente a importância da personalização e da gente entender níveis, né? E foi estudando pilates que me despertou um pouquinho sobre o lance de gamificação, de entender um pouco mais de jornadas, de perfis, de pessoas. E dali fui só aprofundando e a virada de chave real, assim mesmo, para entrar com tudo com a gamificação foi quando minha mãe ela sofreu uma sequência de AVCs e ela teve que ficar hospitalizada por uns 6, 7 meses. E ali a jornada cotidiana era muito complicada, né? É um ambiente, muita rigidez funcional, muito repetitivo, tudo muito parecido. É fácil você perder a noção de tempo, a noção de dia, a noção de objetivo. E aí eu criei um dashboard para ela, gamificado, né, onde tinha algumas etapas que ela tinha que cumprir, algumas metas que tinham níveis 1, 2 e 3. E aí ela ia entendendo, as pessoas ao redor também entendendo a jornada que ela estava passando. Então ficava um ambiente muito mais proativo, mais positivo, mais personalizado também, porque parecia muito mais o lugar dela, quando eles começaram a entender quem que era ela, chamava pelo nome, ela tinha até um alter ego que era Mulher Maravilha. Então, isso tudo foi muito interessante. Acabou tendo um impacto 360 ao redor, né, de todo mundo ali, inclusive do corpo diretivo, dos profissionais também, enfermeiros, médicos. E ali eu vi que o negócio de gamificação era para todo mundo e todas as condições e jornadas e situações, né? E dali eu acabei abraçando mesmo de vez. Fui atrás do Octasis, que é a gente vai falar mais logo à frente, né? Mas é um framework, uma metodologia extremamente difundida e muito interessante. Bom, dali para frente foi sem volta, né? Então, acho que pode perguntar mais, porque a gente tem muito para falar ainda e vai ser mais interessante para todo mundo. Você veio da educação física, tropeçou muito bem e graças a Deus que você tropeçou na gamificação e que eu te conheci. Você aplicou num quadro muito interessante e se posicionou, né, como especialista em gamificação para esse nicho da área da saúde, o bem-estar.
E é interessante porque todo mundo se posiciona para jogo, né? Para game. Não que você não seja um nerd, provavelmente você é um pouco, mas foi interessante que você fez um posicionamento diferente para uma área que pede muito por gamificação, porque a construção de hábito, ela se torna mais efetiva quando a gente gamifica, né? Com certeza. E você tocou no Octalysis. Eu não sei nem como eu esbarrei nesse assunto. Eu acho que eu tinha que gamificar alguma coisa. E aí eu comecei a pesquisar e esbarrei no Octalysis. Antes disso, eu encontrei o modelo gancho. Tem um livro sobre isso, inclusive. Foi onde eu comecei. Porque toda a estrutura de manutenção dessa gamificação vai seguir os princípios, né? E isso é uma coisa que a gente vai falar também aqui. Eu vi o resumo que você fez da live, achei maravilhoso você fazer isso, desenhadinho. E um dos pontos de destaque, que eu não vou dar spoiler demais, porém é extremamente importante a gente trazer para as pessoas, conceitos básicos, é que elas não conhecem de gamificação mesmo. Em termos de jornada, aqui são os personagens, que no caso os avatares, né, que tem as personalidades do jogador. E essas ferramentas que são fundamentais para a gente começar a construir essa gamificação. Porque hoje se fala muito dessa luta, dessa guerra pela atenção, pelo engajamento a todo custo, para você conseguir chamar a atenção, vender mais. Só que se a gente fizer isso apenas pela trend, apenas pelo achismo, apenas pelo clique a todo custo, não necessariamente vai gerar uma experiência tão engajadora assim ou lucrativa. Que, né, a galera quer lucro, quer engajar para vender. Mas como é que faz isso de uma maneira realmente eficiente? Não consigo ver uma forma tão eficiente, tão boa quanto gamificação e os princípios que nós vamos introduzir aqui para as pessoas explodirem a mente. E quem for o sortudo de nos achar na gravação também. Então, como é que Sim. começa essa história para a gente fazer esse engajamento que gera conversão e não é só oba-oba? Bom, acho que a gente pode começar definindo o que é gamificação, né? Usa-se muito o termo, mas acho que talvez as pessoas não tenham uma compreensão clara, né? Então, é a gente utilizar das mecânicas, das estruturas e de conceitos dos jogos para atividades que não são jogos necessariamente, né? Então, como um exemplo bem simples, cartão de juntou 10 carimbos, você ganha alguma coisa, né? Muito usado. Isso é uma gamificação, porque quando você está para completar ali com 8 ou 9, se você tem a opção de ir num lugar ou no outro, ah, mas se for naquele, eu vou optar para completar uma jornada, a chance de você querer participar daquele lá, naquele lugar é maior do que do outro concorrente ali, mesmo que você estivesse com vontade, porque vai ser com uma sensação de combo, né? Vou completar, ou vou estar próximo de completar ali a minha jornada dos 10 carimbos e ainda vou ter a minha refeição, por exemplo, né? Então, isso é um exemplo bem prático, já todo mundo já deve ter vivenciado isso, seja em plataforma, ou seja, carimbo físico mesmo. Então, como a gente pode levar isso para outros ambientes e outras jornadas, né? Ainda mais agora que a gente vive um ambiente de experience economy, né? Onde a gente sabe que cada vez mais as pessoas estão preocupadas, interessadas em como é a minha experiência, seja com o serviço, seja com a marca, seja com o produto. Então, considerando experiência, a gente já tem aí praticamente que também entender que existe uma jornada, né? Então, a gente acaba esbarrando já em conceitos que são arquétipos e são bem sedimentados na nossa cabeça e na nossa cultura, que pode nos ajudar a engajar e motivar essas pessoas, né, dentro dessas jornadas. Muito interessante a palavra que você trouxe, experience economy, porque hoje se fala muito em creator economy e poucas pessoas já ouviram falar esse termo que você está dizendo aqui. A gente vive um momento do mercado digital onde as pessoas estão queimando o preço de curso para aumentar a base de clientes.
revendendo o curso vitalício, né? Uhum. E nós até trocamos uma ideia sobre isso, né? Não poderia ser talvez mais lucrativo investir numa Black Friday, onde a gente tem o foco em aumentar a retenção e o crescimento por indicação, por exemplo, através de estratégias de comunidade e gamificação? Isso seria um engajamento muito mais inteligente e lucrativo, até com um custo menor de investimento, né? Com certeza. É porque a gente sabe hoje em dia que o CAC está altíssimo, né? Então, a gente trabalhar em cima da base que a gente já tem de clientes e melhorar aquela experiência acaba sendo muito mais interessante, tanto para quem já está dentro se sentir valorizado, né, e percebido, como para quem está cuidando dessa jornada e cuidando da parte administrativa também. Com certeza. E uma coisa que eu vejo que na Black a gente tem mais gente anunciando. A gente não tem só infoprodutor anunciando, a gente tem todo mundo disputando a atenção de tela com anúncios. Principalmente agora, na Black e também no Natal. A gente vai disputar anúncios com mercados, com lojas, com negócios locais, que de repente nem investem tanto em anúncios fora desse período, mas que agora vão investir também. Não vai custando cada vez mais caro esse marketing que faz barulho. E se a gente fizesse um marketing lucrativo que não faz tanto barulho assim, mas gera receita? E esse marketing que não faz tanto barulho, mas que gera receita e resultado, tem a ver com gamificação e comunidade. Investir no engajamento real dos seus clientes vai fazer com que eles tenham uma experiência melhor, fiquem mais tempo, comprem mais coisas dentro do ecossistema, que você pode fazer upgrades, é uma coisa que pouca gente faz, e trabalha intencionalmente a jornada. Às vezes é uma sequência de upsell, sem personalização nenhuma, que não gera conexão e não vende por conta disso. Mas e se na Black o maior investimento fosse no cliente, que já se tem? Será que a gente não conseguiria lucrar ainda muito mais gamificando essa experiência? O que você acha que a gente poderia construir com gamificação através dessa experiência e vender mais nesse período? Eu estou mudando o roteiro, eu te fudi um pouco aqui, mas tudo bem. Eu gosto de improvisar. Depois a gente volta para o que você desenhou, prometo. Tá rodando aqui, tua internet. Espera aí, só um segundinho aqui, falhou meu áudio. Só, você está me ouvindo? Tô te ouvindo. Ah, ok, voltou aqui. Ah, maravilha, voltou. Legal. Bom, só repete a última parte, por favor, para mim. Eu sei que você improvisou, já estou me preparando aqui. A gente vai trazer esse introdutório com relação aos fundamentos da gamificação, mas um assunto que eu gostaria de amarrar nisso com a gente aqui nessa live é a gente trazer visão para essas pessoas que com gamificação a gente consegue vender mais na Black, gamificando a experiência dos nossos próprios clientes dentro da nossa comunidade, coisas que a gente pode fazer. Claro que a gente vai Perfeito. pincelar fundamentos que muita gente não conhece, mas a gente pode criar junto aqui no improviso uma estratégia para as pessoas aplicarem já nesse momento. Porque tem muita gente que não vai ter oxigênio financeiro para fazer essa correria que está na Black, né? A gente tem aí movimentos de grandes experts lançando vitalício, mas não existe só essa forma de aumentar a receita nesse período. E às vezes tem ferramentas como o que a gente faz, que também vai gerar resultado para essa galera. Você na gamificação e eu na comunidade. Essa dupla de vôlei aqui que vos fala. Legal. Bacana. Eu Tá. vou deixar Com você seguir seu certeza. roteiro antes de te cortar de novo. Daí a gente Tá bom. volta nesse loop de fechamento. Tá bom, combinado. Bom, acho que comunidade a gente tem um canal para quem tem já acesso a uma comunidade, né? Você tem ali praticamente a pessoa, né, no seu bolso, ali no seu contato rápido, né? Para a gente fazer tanto testes como análises de dores, análises de perfil, né, indicar produto X ou Y, dependendo ali do que você percebe de momento de intenção,
dá para aproveitar uma conversa para também começar a esquentar um assunto, ou esquentar um CTA, ou fazer um direcionamento para alguma página ou alguma esteira de serviços que a pessoa possa oferecer ou de produtos, né? Acho que é valorizar cada vez mais o ser humano como o centro da experiência, né? Entender que ele é para ele e vem dele, né? As soluções que a gente entrega, né? Então, se a gente não entende quem é que está ali no centro, é muito mais difícil a gente ser assertivo e acaba ficando cada vez mais caro, né? Porque são mais pessoas tentando e vai ficando cada vez mais alto o ticket para brincar, né? Vamos dizer assim. Bom, traga aí essa questão dos jogadores. Aqui a gente. Isso aqui que você falou comigo é muito importante, porque quando a gente tem um produto e a gente tem uma experiência, uma comunidade, um ecossistema, não adianta rodar a mesma experiência para todo mundo. Não adianta, porque você tem vários perfis de usuário, vários perfis comportamentais de jogadores nessa experiência. Entendendo que isso acontece e existe, mapeando esses perfis, é a partir disso que você vai segmentar gamificações. É como gamificar fluxos, criar fluxos realmente de experiência para o seu cliente. Entendendo o perfil de cada pessoa. Vou dar um exemplo do meu trabalho de comunidade. Ali eu preciso observar quem é um membro com perfil mais passivo, ou seja, ele consome, ele paga, mas ele não cria post, ele não comenta, ele está ao vivo, mas ele não interage, ele não responde pesquisa, mas ele está satisfeito. Eu preciso mapear esse cara. E com ele vou ter um tipo de tratativa, um tipo de protocolo de moderação específico para mantê-lo engajado na experiência. Eu vou respeitar o perfil desse usuário que é mais passivo, porque ele vai ser assim provavelmente em todos os produtos que ele compra. Não vai ser um cara que vai ligar a câmera, não vai ser um cara, às vezes, que vai estar ao vivo, mas vai estar ali pegando a gravação toda semana. Então, ele é um usuário perfil também que eu tenho. Entendendo esse comportamento, eu vou gamificar a maneira que eu me comunico e modero a jornada dele. Agora, a gente tem o perfil oposto, que é o cara super engajado que está sempre postando, comentando, ajudando. Esse cara geralmente é um perfil de microinfluenciador líder. Eu vou promovê-lo a embaixador através de uma gamificação. Tem perfis que são mais competitivos. Tem outros que vão espanar, que vão embora da jornada por conta de repente, essa sensação de competição. Eu consigo agradar a todos os gostos, desde que eu entenda quais são os perfis que eu tenho dentro da minha comunidade. A gente não trata todo mundo igual. A gente conversa com as pessoas de acordo com o perfil que elas apresentam. E pessoas deixam rastros que nos permitem mapear os perfis comportamentais. E aí eu vou deixar você falar sobre esses perfis, porque esse seu conteúdo técnico acerca disso é o que eu vivo também com gestão de comunidade. É um ponto em comum que você traz uma outra perspectiva. Os filantrópicos, todos esses perfis que você vai trazer aqui, explica um pouquinho para as pessoas entenderem. E isso é muito importante a gente saber, porque não adianta automatizar tudo igual para todo mundo. Isso vale para gamificação, isso vale para comunicação de venda, isso vale para a experiência do cliente. Eu preciso entender as segmentações, os perfis comportamentais e criar automações e experiências humanizadas de acordo, incluindo gamificação para a gente ter resultado de engajamento com todos os perfis de cliente. E a gente vai ter mais experiência de maneira. Eu queria encontrar uma palavra legal para isso. É inclusiva, digamos assim. É inclusivo. E é inclusivo porque você entende que as pessoas são diferentes. Parece contraintuitivo, mas não é. Então, traga aí esse seu conhecimento sobre os jogadores, os perfis de usuário ou perfis de membro, tá no mesmo. Isso aí a gente vai encontrar em todo lugar que a gente colocar pessoas para participar de uma experiência em comum. Uhum, legal. Olha, tem uma frase que eu acho muito legal, que ela diz assim, que é a mesma água quente que amolece a batata endurece o ovo, né? Então, assim, que as pessoas reagem diferente, né?
ao mesmo estímulo, né? Acho que isso fica mais claro ainda quando a gente pensa no colégio, né? Todo mundo aqui na escola foi obrigado a caber num formato só de ensino, e a gente sabe o quanto a gente sofria, e quando a gente vai para uma área que a gente tem muito mais interesse, o alívio que é, né? Parece que a gente consegue desafogar e parece, nossa, aqui sim, eu tenho muito mais conexão, eu tenho muito mais a ver, as pessoas têm mais relação comigo, são pessoas mais parecidas comigo, elas falam mais parecido comigo, né? É, essa proximidade faz a gente se aprofundar muito mais. Então, acho que a gente pode usar essa mesmo conceito, essa analogia também para as comunidades e para entender que as pessoas vão dar valor diferente para cada parte do que você mostra, do que você apresenta, né? Então, identificar o que cada um valoriza, entregar mais daquilo que aquela pessoa valoriza, aquele perfil valoriza, você vai conseguir aprofundar muito mais a relação, né? Que é a base de um design centrado no ser humano, né? A gente entende que tudo é uma relação, eu estou sempre me relacionando. E a partir do momento que essa relação não está legal, a gente começa a ter algum problema, a gente começa a não se entender, a gente começa a não conseguir mais se aprofundar muito mais. Então, acho que isso acaba influenciando totalmente no que você pode apresentar como solução, porque vai parecer que você não está entendendo, né? A gente não está mais se entendendo tanto. E quanto mais longa é a relação, maior a necessidade da gente saber os dados e como a pessoa se comporta, né? Imagina só, a gente chega e começa a fazer as mesmas perguntas depois de um ano, ou esquece aqui que você está fazendo aqui, né? Quem é você? Fica aparecendo aquele filme como se fosse a primeira vez, né? Então, assim, é ignorar toda uma relação, porque o outro lado está relacionando, né? Ele está ali participando todo dia. Acho que a gente vive essa frustração com a telefonia, né? A gente sabe que existe muito mais vontade em captar novos clientes do que fazer a manutenção dos que já tem, né? É como se fosse uma vez que você pulou para o meu lado, tanto faz quem é mais você, você é só mais um número e mais só mais alguém ali, né? Nem é alguém, né? Você é só mais um número mesmo, né? E só vão pensar em você antes do cancelamento para evitar churn. Então, assim, não passa de mais um número, né? Só está sendo mais um para evitar estar ou no balaio do churn ou conseguir manter, né? Então, assim, não é uma personalização, né? Então, acho que é importante entender que existe muito dado, existe muita informação, está faltando juntar tudo como uma experiência única e entender que a gente tem que personalizar cada vez mais. Acho que só o conceito de uma pessoa para um produto ou serviço está um pouco desatualizado. Ou você pode começar com isso, mas entender que a partir dali vão ter desdobramentos e vão ter perfis bem diferentes, né? Como você comentou dos filântropos, né? Então, ali no Exad, rapidamente, né? Tem os filântropos, tem os socializadores, a gente tem os espíritos livres, que são aquelas pessoas que vão gostar de interagir de uma maneira muito mais desprendida. A gente tem os realizadores, esses sim vão gostar de ter desafios, de ter métricas para cumprir. Geralmente são essas pessoas que a gente consegue trazer mais para próximo, né? A gente tem os jogadores que gostam de estar cumprindo essas badges, essas conquistas que você indica, o que você recomenda, essas pessoas que vão atrás disso. E, por último, a gente tem os disruptores, né? Que é um perfil que gosta de testar um pouco os limites. Eu acho que na comunidade todo mundo já viveu isso, né? Então, você coloca a regra, a pessoa desafia a regra, você coloca condições e termos, as pessoas gostam de testar aquilo, seja no site, seja invadindo. E é interessante falar que, apesar de a gente poder enxergar isso como um problema, quando a gente faz um design bem feito, considera eles numa gamificação, porque eles existem, mesmo que seja em baixo número, a gente consegue muitas vezes trazer ele para o nosso lado, porque eles acabam muitas vezes indicando problemas que a gente não está enxergando, ou que a base que gosta de toda a experiência não enxerga, né? Então eles indicam alguns pontos, eles podem, se você conseguir fazer com que eles sejam ouvidos, você consegue trazer eles para o seu lado e eles acabam realmente auxiliando no sistema, sabe? Tipo um hacker que depois vira um hacker do bem, entende? Que ele começa a jogar para o outro lado. Então ele não está mais contra o sistema,
Ele está integrando e conseguindo entender essa outra perspectiva também. Então, acho que o legal é entender que diferentes jornadas, diferentes usuários, jogadores, a gente pode abraçar todos eles, por assim dizer, né? Numa comunidade, entender que dá para estimular, que dá para alcançarmos resultados muito mais expressivos e com muito maior valor para ambos os lados. Eu acho que essa é a grande questão, né? Gerar mais valor. Eu não estou te ouvindo. Pô, eu mutei. Ah, é. Falei 40 minutos aqui mutado. Agora O foi. que eu queria trazer é que a gente tem esses perfis e imagine se a gente inicia uma jornada já mapeando esses perfis com formulário. Mesmo que seja tagueando internamente para o pessoal de CX ou para a comunidade, né? Entender, esse cara aqui tem um perfil filantrópico, esse cara aqui tem um perfil realizador, esse cara aqui tem um perfil tal. Imagine como isso facilitaria o nosso processo de criar estímulos gamificados, entendendo cada perfil comportamental desse. Porque o maior erro é que eu vejo, vou dar um exemplo de uma análise que eu fiz, sem citar lugares, mas fazer live todo dia numa comunidade, será que é eficiente? Depende, eu estou medindo o resultado disso na jornada dessas pessoas. Todas as pessoas que estão ali estão no mesmo nível? O conteúdo ali é igual todo dia? As dúvidas são iguais todo dia? Então, talvez um cliente que esteja aí na sua comunidade há mais de um ano não vá nessas lives porque ele esteja de saco cheio de ver mais do mesmo. Isso é um exemplo claro de que a experiência muda de acordo com o usuário e a gente precisa criar diversidade de estímulos. Então, tem gente que vai interagir, tem gente que vai lá só para pegar template, só para pegar o prompt, só para determinada coisa. Esse cara não é engajado? O que é engajamento, entende? A gente precisa entender Sim. engajamento como objetivo de negócio e não como uma estratégia para fazer um painel bonito para as pessoas verem. Tem cliente que usa e não fala. Ele não é engajado? Ele é. Eu estou medindo o engajamento invisível, que é uma coisa que nós dois conversamos. Então, esse é o grande ponto. E tem uma coisa que você pode introduzir nesse assunto, que é o gancho, né? Que é justamente criar esses estímulos para esses perfis, né? Que a gente falou aqui de maneira introdutória. Que tem um modelo gancho, né? Mas eu gostaria que você falasse, porque é legal ver alguém falando disso. Ah, legal. Olha, eu acho que antes da gente falar do modelo gancho, acho que foi importante a gente colocar aqui que você falou bastante sobre motivação, né? E é legal a gente entender que, além dos perfis, a gente tem diferentes motivações para às vezes, uma mesma pessoa, né? E isso esbarra totalmente na como a pessoa consome a experiência. Então, a gente tem que é o Octalysis, né? Que são os 8 core drives, né? Ou seja, são as 8 motivações humanas, que seria, né? Rapidamente aqui, é o sentido ético, a sensação de conquista e de desenvolvimento, o feedback e o empoderamento de cocriação e de ação. A gente tem a sensação de posse, né, e de autopertencimento pessoal. A gente tem as questões de influência social. A gente tem a escassez, a imprevisibilidade e a evitação por último. Né? Então, a gente entende que existem 8 formatos de você tocar nessa pessoa, né? E como ela pode perceber melhor essa jornada, ou de maneiras de pontos, né? Em que você tem ali contato e a chance de você engajar e motivar. Então, além da gente entender que existem perfis diferentes, é oferecer também uma diversidade de
motivadores e engajadores ao longo da jornada, para entender ainda melhor, né, quem é essa pessoa, quem é esse perfil e como ele consome o que eu estou fornecendo, o que eu estou propondo para ele, seja no momento, seja no futuro. Então, acho que isso é muito interessante porque a gente pode trabalhar com as questões de motivadores que são positivos, né, e os que são de pressão, de urgência. Então, a gente chama de white hat, né, que são os empoderadores, as questões que levam a pessoa a sentir-se melhor com aquilo que ela está fazendo, mas não necessariamente gera uma noção ou uma sensação de necessidade ou de ação imediata. E a gente tem o black hat, que aí no caso que a gente está falando dentro desses 8 que eu falei, seria, por exemplo, trabalhar com a escassez, com a impaciência ou com a evitação, né? Que a gente sabe que são botões que, se a gente pressionar, pode ser que a pessoa faça uma compra. Quem nunca participou aqui do compre agora ou vai acabar nas próximas 24 horas, ou colocar um counterzinho ali, já está até meio batido, né? A gente vê uma promoção que, assim que você entra na página, começa um countdown ali de 5, 7 minutos para você agir, né? E aquilo te gera uma certa urgência, uma certa sensação de que se eu não agir agora, aquilo vai acabar, né? E também temos a questão da evitação, aí, que é muito utilizada, inclusive, engraçadamente, na área de saúde e bem-estar, né? Se a gente pensar, por exemplo, em planos de saúde, eles vendem pautados na aceitação de que evite algo pior, né? Pague a gente agora de forma constante para quando o complicado acontecer, você não está preocupado com isso, né? Então, eles trabalham bastante com esses conceitos. E a escassez, a gente vê isso direto, né? Além dos countdown timers, a gente tem desde números limitados, que a gente já sabe que não cola muito aí para o digital, mas tudo bem, né? A gente sabe que esse negócio é um pouco mais para o âmbito presencial, mas ainda assim a gente vê muito curso, muito serviço por aí sendo ofertado dessa maneira, né? Sobre os... Vamos falar agora sobre o Hulk, ou quer acrescentar mais alguma coisa sobre o que está ali? Ela mutou de novo, Botei hein? de novo, é foda. Voltou. Quando a gente entende o modelo gancho, a maneira de moderar, de interagir com as pessoas muda muito. Então não é só responder, é responder para direcionar para que a pessoa passe mais tempo ou invista mais dinheiro na experiência. Passar mais tempo para se desenvolver, para ter a transformação, para passar pela experiência que ela precisa para amadurecer e, de repente, atingir determinado nível de maturidade para comprar outra coisa no momento certo. Mas é um ciclo que não tem fim. E é um ciclo vicioso mesmo. Por isso que é importante trazer ética para o processo de implementação disso, né? Com certeza. A ideia é a gente levar para um ciclo virtuoso, né? E não vicioso, né? Porque aí justamente vem esse balanço entre urgências e motivadores, né? Quando a gente acaba puxando para um ciclo que ele acaba sendo um pouco muito pautado nessa urgência, nessa necessidade de consumo, 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 pode ser que no final a pessoa se sinta um pouco vazia, né, nessa experiência e acabe desistindo da jornada como um todo. E aí você acabou investindo, ambos acabaram investindo, né, dos dois lados, e o resultado não foi mantido, né, aquela jornada foi quebrada, o jogo acabou, né, deu game over, vamos dizer assim, né. Então, é muito importante ter esse looping de hábito muito claro, muito bem desenhado, e com fallback, e com alternativas, e com testes A/B, e com melhorias contínuas, né? Acho que é difícil a gente falar de uma experiência, ou de uma jornada, ou de uma gamificação em que a iteração não tenha que acontecer, né? Cada interação fornece dados para a gente, fornece possibilidades que, se a gente não iterar, fica
fica mais difícil, vão ficando cada vez mais distante dessas pessoas. Elas vão cada vez se sentindo, mesmo que você tenha um perfil, você tem ali uma análise inicial, se ela não é sempre atualizada, é complicado, porque a gente, apesar de a gente ter um perfil, não dá para a gente marcar assim, com ferro e fogo e dizer essa pessoa é para sempre assim, né? Porque a gente sabe que a gente é em constante mudança, né? Todo mundo está em constante evolução, assim como a sua também experiência vai estar em constante evolução, o seu serviço, o seu produto, ou a própria comunidade, e os testes de aquilo que você vai implementando vai modificando a experiência. E isso também pode ir mudando os próprios perfis. Então, de tempos em tempos, também é muito interessante a gente refazer a avaliação, ou uma avaliação contínua, que acaba sendo muito mais preciso. Acho que agora a gente tem mais do que nunca IA e dados sendo coletados para a gente fazer uma coisa muito personalizada, com baixo custo, ou de uma maneira muito rápida e que permita realmente a ação e a interação estarem muito próximas, né? Para a gente colher um resultado bem limpo, né? Quando a gente conversou, você mesmo falou que mandaram uma pesquisa depois de muito tempo, né? Onde assim a experiência ela já foi diluída. E acho que o mesmo vale para comunidades ou gamificação, né? Quanto mais rápido a gente consegue agir, mais interativo fica esse jogo, mais interessante fica para quem está de ambos os lados, mais interação gera, e interação a gente sabe que é a chave para continuar engajado. E assim, esse engajado, a gente cria intencionalmente essas jornadas gamificadas, pensando nos pontos de sincronicidade ao vivo, né? Coisas que são mais reativas, né? De bate-pronto da pessoa te responder em tempo real. E também assíncrona, ou seja, quando a pessoa bater aquele touch point, ela vai destravar aquela determinada experiência e vai avançar aquele nível ali, né? E quando a gente fala de educação, nivelar é importante, medir o perfil das pessoas é importante. Só de te ouvir eu já tive várias ideias, porque dá para ter um modelo do Octalysis replicado para comunidades, né? E é uma literatura gringa, tudo isso que a gente está falando aqui. É uma coisa que pouca gente. Eu tenho certeza, Rodrigo, que quase ninguém sabe que isso existe. Como a gente sabe que existe. Nem todo mundo de UX da sua área sabe que isso existe também, para você ver o quanto que é algo novo. Mas o fato é que a experiência do cliente não é mais como era antes da pandemia. Dentro do que a gente conversou aqui, o que as pessoas mais usaram foi escassez. Funciona, mas precisa estar intercalado com outras estratégias para que essa escassez de fato gere resultado. Porque excesso de escassez também gera uma experiência ruim. A gente falou do black hat, né, chapéu preto, né, e chapéu branco, né, que são ali mecanismos que a gente utiliza para construir essa jornada, para motivar essa usabilidade, essa experiência do jogador. E é importante equilibrar. Não julgar black, o black é ruim, o white é bom, vou fazer só o white para ser legal. Não, você tem que usar os dois. Tem uma analogia que eu faço sobre mim, que eu falo para as pessoas assim, gente, eu sou uma filha da puta do bem. E o que que é? Você realmente conseguir racionalizar o que precisa ser feito sem enfeitar muito as coisas. Tem narrativas de venda, de experiências que são mais agressivas. Mas até nessas narrativas você pode fazer detalhes muito simples que melhoram a experiência utilizando tudo isso que a gente falou aqui de gamificação. Eu vou dar um exemplo. O onboarding não faz parte de uma gamificação também? Não seria Certeza. mais eficiente colocar no funil de onboarding pontos gamificados para trazer aderência? A gente falou de migração de plataforma também. Para colocar esse cliente no funil de pós-venda, a experiência do produto, onboarding, gamifica. Para fazer o cliente continuar usando, personaliza algum detalhe na jornada dele, mapeia de verdade dados, né?
Sem dados você não faz nada. Sem dados você não vende, você não faz suporte, você não atende, você não se relaciona, você não conecta. A cultura de dados nos permite ir muito longe com o cliente. Trazer o feedback mais sincero que ele tem para dar, muito além de um NPS comum. A gente falou aqui sobre pesquisa fora do timing, que pode gerar vieses assim muito fora, né, da realidade, inclusive. A sazonalidade da pesquisa é importante. Todo ano tem uma pesquisa específica de comportamento, promovida de fato também por marketing, né? Marketing também deve servir à comunidade, à experiência do cliente, não só para aquisição de novos clientes. E assim, o que nós estamos trazendo é novo, mas é aquilo que eu falo, né? A água vai bater na bunda da galera e vão lembrar de nós. Eu estou muito feliz que você veio para o Instagram. Isso aqui vai rodar pro resto da vida. A gente vai morrer, o pessoal vai descobrir que a gente fez esse vídeo, porque eu faço conteúdo evergreen, para sempre, verde. O que nós estamos falando não é tendência só, não, é realidade já. As pessoas querem experiências que elas sentem que foram feitas para elas. E se a gente não personalizar isso, as pessoas vão embora. Você falou sobre personalização de jornada e as pessoas de CX falam disso já como tendência. A gente não está sozinho nessa bagunça, nesse barulho silencioso da experiência que vende. A experiência que vende não precisa fazer barulho, né? Você acha que a experiência que vende precisa ter uma live com muita gente assistindo? Às vezes é Não, a pessoa certa, te vendo no momento certo. E às vezes você só vai saber um tempo depois porque você teve coragem de fazer isso aqui que a gente está fazendo. Tem alguma coisa que você gostaria de trazer como uma estratégia simples e prática para a gente passar para as pessoas executarem? Que possa trazer um pouco dos fundamentos do que a gente trouxe aqui, dentro do infoproduto delas, dentro da comunidade delas, alguma coisa que venha à sua mente, que a gente pode colocar as pessoas no campo de batalha, digamos assim, num pequeno, micro, mini bootcampzinho da live de hoje. Uhum. Olha, eu acho que vou começar primeiro falando de um ponto interessante para a gente abordar, do porquê que chama gamificação, né? Acho que a gente fala muito e a gente rapidamente sempre pensa e associa com pontos e com rankings, né? Com insígnias, as badges, né? Mas acho que é mais importante dizer que nada mais é do que uma ciência que estudou os jogos, porque os jogos eles são muito bons em engajar a gente, né? Todo mundo aqui já teve experiência de entrar num jogo, de perder a noção do tempo, se envolver de forma mais calorosa do que imaginava, se apegar muito mais emocionalmente à trama do que supunha que fosse, né? Então, os jogos eles estão há muitos anos descobrindo maneiras e novas maneiras de fazer a gente continuar jogando. Então, muito mais do que colocar ali uns pontinhos ou deixar o pessoal competir e achar que isso é gamificação, e isso acho que já vale até como uma mensagem aí para o pessoal, né? Para já não sair amanhã, vou começar a botar todo mundo competindo aqui um contra o outro, o pessoal vai adorar, né? Precisa entender o seu perfil, precisa entender quem é esse usuário, qual é a maior base sua, né? Para a gente poder fazer uma intervenção que seja positiva e que gere uma sensação de ganha-ganha, porque às vezes também o tiro pode sair pela culatra, né? Uma gamificação ruim, ela acelera uma má experiência, né? Porque a pessoa se envolve, ela engaja. E aí, se aquilo não está bem desenhado, não tem uma boa previsão, um bom conhecimento e um know-how de como tem que ser feito dali para frente, aquilo pode complicar muito mais do que facilitar. Então, acho que primeiro
mensagem assim pro pessoal, antes mesmo tenham que conheçam um pouco melhor, que se aprofundem um pouco no tema, né? Ou perguntem para quem conhece mais, a gente já está há mais tempo nisso, porque senão pode ser, como a gente falou, né? Tem a questão da ética, né? Como a gente move muito com a emoção das pessoas, se a gente não tomar esse cuidado, acaba ficando muito complicado. Agora, sobre uma possibilidade, olha, eu acho que a primeira coisa é entender uma dor recorrente de quem está ali te ouvindo, com quem você está passando a sua mensagem. Fazer uma pesquisa básica, algumas perguntas, fazer uma análise de dados ou de conversas, se for uma comunidade, o que rolou por ali, né? A gente pode rodar uma IA em cima e pode fazer uma meta-análise desses dados e entender um pouco mais estatisticamente o que pode ser o mais simples de implementar e que tenha maior impacto. Porque também a gamificação, você tem que gamificar a implementação da gamificação, né? Porque você também não pode sair colocando todo um novo sistema de ontem para hoje, porque a gente sabe muito bem que muda um botão, as pessoas ficam indignadas, fazem post, param de usar, abandonam, né? Então, assim, mudanças pequenas, quando a gente fala de experiência, impactam muito. Então, você fazer uma coisa com fases, qual é a mínima fase de uma gamificação para implementar, qual seria aquele ponto que eu consigo prestar atenção no que as pessoas vão responder, no que elas vão fazer a partir dali, porque também não adianta implementar e não coletar nada, né, como você sempre frisa, né? Sem dados fica muito difícil da gente trabalhar os próximos passos e ser assertivo. Aí realmente a gente está jogando outro jogo, que é jogar o dado, né? A gente está jogando o dado para cima e torcendo para cair no número certo. E aí já não é gamificação, é jogo. Aí jogo é uma outra categoria. A gamificação ela vem sempre para impactar a vida das pessoas. E é por isso que a gente precisa ser responsável. Que a gente vai estar realmente impactando coisas que elas estão indo atrás, são interesses, são sonhos, são vontades, né? Geralmente quando a gente está falando de comunidades, a gente está falando de crescimento, desenvolvimento, são, são estruturas e raízes muito fortes na cabeça da pessoa para a gente sair testando, né? Então, eu acho que, em primeiro momento, seria entender um pouco melhor. É isso. Saber um pouco mais, acompanhar as próximas lives, saber com um pouco mais de profundidade aí, sobre o que a gente está falando, o tamanho desse campo, os números desse campo que só estão crescendo. É um campo que vai cada vez ganhar mais visibilidade, né? Assim como a gente não falava de UX alguns anos atrás e hoje em dia é difícil a gente ver uma empresa que não esteja pensando nisso. O próximo passo natural de UX, que é User Experience, que é a experiência do usuário, é a gente aprofundar na Experience, que é a própria experiência em si, e que é onde a gente acaba esbarrando na gamificação ou também nas comunidades, que é como as pessoas vão estar falando e interagindo e conversando umas com as outras sobre aquela própria experiência. É um jogo emocional, né? Muito técnico. Eu acho a gamificação uma estratégia que não necessariamente precisa ser barulhenta. Não é só sobre o que você falou ali, né? De vou fazer um ranking do mês. É um tipo de gamificação. Eu posso bonificar pessoas que estão entre os 5 mais engajados da minha comunidade. Isso é uma gamificação. Pode ser assertivo. Mas existem perfis, por exemplo, esse filantrópico que a gente conversou aqui hoje, ele não liga muito para a gamificação. Ele tem uma causa justa, ele está conectado com um propósito, ele continuaria engajado independentemente disso. E tem pessoas que já vão entrar nesse fluxo de engajamento a partir de uma gamificação, porque é um outro perfil de comportamento. Então a gente abraça mais perfis quando a gente cria esses estímulos. Também tem comunidade que morre depois que você bota um ranking. Às vezes, eu vou ativar o ranking da minha plataforma de comunidade. E aí? Às vezes morre, vira um cri-cri. Pô, minha gamificação não foi tão eficiente, mas de repente o perfil da sua persona não é esse.
E aí? A gamificação, ela funciona, mas existem N formas de a gente fazer isso. Não vou dar spoiler, não, mas vou só jogar pequenos explosivos na cabeça da humanidade sobre a conversa que a gente teve de eventos, né? Presenciais. O quanto que falta interatividade na jornada. Geralmente é só palestra e conteúdo, e tome surra de conteúdo. Não é ruim. Mas intercalar isso com quebra-gelo, intercalar isso com doses de dopamina distribuídas entre a experiência sensorial que o evento traz, introduzir aplicativo com experiência gamificada nesses dias de evento, medir a retenção por dia, performance por dia, gamificar até os palestrantes, né? De acordo com a pontuação que eles receberem, eles vão ganhar a oportunidade de voltar no próximo ano e palestrar novamente. Tudo isso você vai construindo a performance e o tipo de experiência que você quer entregar no seu evento, com as pessoas. É uma manipulação saudável. As regras são claras. Eu estou reconhecendo que a gente está investindo, de fato, com tempo e energia na experiência que foi construída. A gente não fala muito, mas existe esse termo, talvez você já tenha ouvido falar em UX, que é arquitetura de escolha. Eu encontrei isso num livro de finanças. Acho que é Nudge. Um livro conhecido aí, que um cara que Ah, ganhou. sim. Deve saber. Caralho, você sabe todas as coisas que eu li. O Nudge fala sobre arquitetura de escolhas. Para você tomar decisões financeiras, por exemplo, na sua vida, né? De maneira abrangente. E trabalhar com UX, assim como gestão de comunidade, que eu chamo de community builder, é arquitetar uma experiência de escolhas para o usuário, para o cliente, para o membro. É tudo a mesma coisa para mim, tá? Não faço diferença. Eu posso gamificar a forma como eu faço um lançamento digital. Tem aula 1, 2, 3, abriu o carrinho, fechou o carrinho. É isso, costuma ser energeticamente falando, entendeu? Uhum. Pode ser mais envolvente, pode trazer mais entretenimento. Se não vender, eu crio uma experiência da qual a pessoa vai se conectar com a marca, criar confiança e de repente comprar um próximo lançamento. Porque tem gente que não cai mais em gatilho de escassez para comprar em lançamento. Quem já está acostumado com os estímulos, não cai da mesma forma que a gente falou no começo da live, né? Não. Pessoas se Acho que fica conectam em nível de parecendo, maturidade, elas se conectam menos ainda, concorda? sim, acho que excesso de escassez, ele acaba dando uma sensação de abundância, né? Entende? De que aquilo, porque apertado tantas vezes não tem como ser verdade, né? Então, assim, é entender que isso não é o único caminho, né? Acho que a analogia é como se fosse o Pedrinho e o lobo, né? Depois de um tempo gritando lobo, né? Uma pessoa percebe que aquele countdown timer ali, que aquele contador não é mais o verdadeiro, né? Que, que essa escassez toda aí, ela é programada, ela é por design, ela não é real. E isso soa falso, né? E essa falsidade rompe essa relação. E acho que isso acaba complicando. Hoje em dia, acho que a gente tolera muito mais uma sinceridade simples do que uma abundância falsa, né? Ou promessas muito falsas. Então, acho que assim, a gamificação ela também vem para mostrar muito do que acontece, né? De quem é realmente, são as métricas, são os dados, são as interações, tudo a gente consegue analisar. Então, a gente consegue muito mais clareza e também trazer muito mais assertividade, reconhecimento. Isso gera engajamento, não tem como, né? A gente sabe que a gente é mais próximo, conhece mais da gente, sabe mais como a gente gosta das coisas, como tem que interagir, acaba ganhando a gente. Então, antes da gente pensar em um jogo, é pensar na relação, né? A gamificação vem para melhorar o engajamento e a motivação. Motivação com o quê, né? Com essa relação. O engajamento com o quê? Com essa relação. Então, acho que esbarrando nisso. Há um ponto interessante que você falou sobre os filantrópicos. Hoje em dia tem uma tendência chamada gamificação 3.0, que ela vem justamente olhando cada vez mais para as questões sociais e ambientais como um resultado da gamificação.
mas acho que não vai dar tempo de falar isso hoje. Acho que a gente vai ter que deixar Ah, para a o gente vai próximo. introduzir esse assunto depois. Eu nem sabia, tá, dessa gamificação 3.0. Vou humildemente me colocar no lugar da pessoa burra na sala, que é onde eu aprendo e cresço, mas não conhecia esse termo. O Experience Economy eu também não conhecia. Eu não vejo o pessoal falando, não. Vou começar a falar essas palavras novas que você me ensina. Você está me ensinando um idioma novo. Eu acredito que a gente conseguiu trazer a visão do que é um engajamento que de fato gera conversão e resultado para o negócio. Não é só engajamento de curtida, comentário vazio. Que a gente pode manipular isso, não é difícil. Com ou sem gamificação. Existem, né, gatilhos, enfim, outras coisas que a gente pode trabalhar, que não é tão ético assim, mas é possível. Eu não estou aqui para julgar. Mas o engajamento que gera conversão é um engajamento que gera experiência e conexão. É um engajamento que o cliente sente que aquilo é para ele. Isso gera proximidade com a marca. É criar memórias. Você acha que se tem uma coisa que a gamificação faz na jornada do cliente, do membro de comunidade que seja, é criar memórias com o produto, com a usabilidade. Marcos de jornada que a pessoa leva para a vida. Por que que comunidades de CrossFit funcionam bem? Por que que comunidades de futebol funcionam muito bem? Por que que comunidades religiosas funcionam muito bem? Porque elas trabalham um engajamento de alta conversão. Tudo é intencional dentro de uma igreja, tudo é intencional dentro do time do Flamengo, tudo tem uma construção de jornada que gera pertencimento e as pessoas continuam. E a coisa se retroalimenta com o tempo, né? Quando você educa e cria cultura e traz gamificação para o jogo, muda a experiência. As pessoas não vão embora. Você não precisa usar tanta escassez ou tanto black hat assim. Com certeza. Você pode brincar com outros estímulos que as pessoas já vão se ajudando umas às outras. Tem uma comunidade que talvez você conheça, que é dos subidos. Gestão de tráfego. O pessoal se ajuda, cara. O pessoal vende a experiência porque gosta de estar nela e você percebe que é genuíno. Porque se vive uma cultura ali. Se tem marcos claros de jornada, tem o Subido Pro, que é o pessoal mais avançado, que está na mentoria, tem um pessoal que é iniciante, que está ali no Facebook. O valor do espaço está na comunidade. Não está só no curso, na parte passiva de absorver a experiência. Eles são ativos. Quando eu tenho uma comunidade, eu crio ativos. Pessoas que de fato têm protagonismo, voz e espaço para agir como elas são. Porque eu também não posso manipular o perfil do usuário. Isso vem dele. Temos até um comentário aqui. Hum, Vou ler. Eu gosto de gamificação em comunidade, da sensação de pertencimento mesmo. A Mayara Faleiros trouxe aqui. Essa coisa de eu faço parte de algo e estamos todo mundo no mesmo barco. Independente das experiências que a gente tem, né, que traz essa variedade, estamos junto e misturado é algo que conecta bastante. com certeza. A É, gamificação bota as pessoas para estarem fazendo parte de algo maior. Você mede o seu resultado, o seu avanço. Você trouxe um exemplo de gamificação que não tem nada a ver com competição aqui. Foi o AVC da sua mãe, né? Sua mãe, foi. ela não estava competindo com ninguém. A gamificação que você fez tinha um propósito completamente diferente, não tinha um ranking de XPs para com outras pessoas. Era um jogo com ela mesma, para superar um desafio e ter uma experiência de vida mais humana, um pouco mais leve. Você criou marcos de jornada para ela entender se ela estava evoluindo, se ela estava crescendo, como é que ela podia melhorar, sem ser uma coisa ruim. Você usou bastante white hats, com certeza, com ela, e funciona. E usou uma estratégia que eu achei maravilhoso. Preciso elogiar. O alter ego. Que é a construção de um avatar, né? Para ela. Isso é fantástico, porque a pessoa vai criando
uma casca mais forte para enfrentar os desafios da vida. E eu vejo que a gente tem tanto que aplicar ainda no mercado de marketing digital com relação a isso. As experiências de evento são extremamente passivas, são muito iguais para todo mundo, sem entender esses diferentes. Vou te dar um exemplo, tá? Uma coisa é você participar de um lançamento pela primeira vez e conhecer a marca porque clicou no anúncio público frio, né, que chama. E aí você entra naquela experiência pela primeira vez. Outra coisa é quando você já comprou produto, já teve experiência, já está acompanhando o terceiro, quarto, quinto lançamento. Você já vira um pouco fã daquilo ali, você já tem expectativas de ver coisas diferentes. Dentro de uma mesma jornada de lançamento, eu posso criar imprevisibilidade, trabalhar outros gatilhos, não deixando a escassez, mas trazendo para o enredo novos elementos que vão manter as pessoas com você e comprando também. E eu adorei que você falou da imprevisibilidade, que é algo que pouco se fala e eu acho fantástico. A surpresa boa, no caso, né? Quando a gente entende o perfil, a gente faz a surpresa boa, não a surpresa que traumatiza. Já teve alguma cagada que aconteceu, que você aprendeu alguma coisa no processo de implementar alguma gamificação? Porque isso acontece, cara. Você é meu mentor Claro. por telepatia já. Ah, já aconteceu, já. Acho que o mais, talvez mais aconteça, sim, a gente não ter tempo de analisar bem o perfil. E aí dá uma vacilada mesmo em errar, né? Acho que a experiência vai sair de um jeito e ela acaba tendo um outro efeito, né? E aí a gente não ter ali um plano de contenção adequado para aquele perfil. Acho que isso é o que mais acaba afetando mesmo. Agora, uma específica, deixa eu ver. A gente vai falar de erros comuns na próxima live, né? Isso é verdade. Tô só jogando esse verde para deixar o spoiler no ar, porque nós vamos falar dos erros, justamente das cagadas, que por nossa experiência podem ser evitadas e facilitar o seu caminho para começar a gamificar sua comunidade aí, seu negócio. Porque temos histórias, né, Rodrigo? Temos histórias. Sim. É bom que você já vai pensando, você bota aquele disquinho assim de loading aqui, já vai pensando nas merdas que aconteceram para a gente trazer o nosso exemplo para as pessoas. Combinado, já tem um novo jogo aqui na mente. Já. Eu tenho uma frase que é assim, é fazendo merda que se aduba a vida. Entendeu? E, cara, adorei conversar. Sabe que eu adoro conversar com você, né? É uma Eu, experiência transcendental. foi muito bom o papo mesmo, foi muito fluido, muito fácil de falar aqui, bem legal e, assim, aí, pelo que a gente já conversou, eu posso adiantar o pessoal que ainda tem muito para a gente conversar, né? Tem bastante coisa para abordar daqui para frente, acho que vai valer a pena acompanhar essa sériezinha que a gente está planejando. Gostei bastante e vejo você de novo quartas, 19 horas, horário de Brasília. Ah, pessoal, não posso ver ao vivo. Eu, particularmente, acho que ao vivo é mais gostoso. Mas, vou ver a gravação porque tem desses, né? E a gente respeita. Às vezes a pessoa tem um compromisso que realmente não dá para vir. Nosso compromisso é deixar gravado. Se o Instagram me ajudar e não tiver nenhuma estabilidade, eu salvo e subo no YouTube e no Spotify também. Porque eu gosto de eternizar coisas assim, Rodrigo. Você é uma pessoa para ser eternizada, emoldurada assim, um quadro, entendeu? E o que você traz realmente pode melhorar a vida de muitas pessoas. Transformar de verdade a experiência das pessoas em algo que realmente tenha sentido para elas, em que elas façam compras mais conscientes e tenham mais satisfação na jornada. E que finalmente tragam um feedback que a dor do pessoal é respondam pesquisa. E até isso a gente pode gamificar. Com certeza. Vamos Aliás, falar vai disso dar para também. fazer. Isso aí é A uma dor, meu pesquisa é amigo. Isso é uma crucial. dor. Isso é uma dor do pessoal do CSCX. Mas eu vou deixar para a última live esse assunto.
questão de Boa. castigo. Vou deixar na última, assim, e marcar eles. Tá vendo essa dificuldade de rodar NPS e o pessoal responder? É porque não tá gamificando com a gente. Se tivesse gamificando com a gente, tinha mais taxa de responsividade nas pesquisas. Não é? Eu já Com gamifiquei, eu vou certeza. contar isso um dia, cara. Vou te contar na última live sobre uma coisa que eu gamifiquei na cagada e deu certo. Não na cagada, eu conheci a persona bem. Eu realmente pesquiso bastante a persona. Mas foi o único jeito que eu consegui de ter retorno de pesquisa gamificando. Um encontro ao vivo. Agora eu fiquei curioso também de saber. Ah, já tenho uma coisa para contar na última live. Vou deixar esse gatilho aí. Ainda estou descobrindo os cores ali dos octos ali que você está falando, que é uma comunicação nova para mim. Mas os ganchos estão na cabeça e os heads também. Eu estou aprendendo contigo, tá? A gente está trocando aqui, mas a gente está tendo uma aulaça com você. Também está sendo ótimo aqui, está sendo muito bom compartilhar e entender também um pouco mais de comunidade, de como a gente pode aprofundar muito mais essa experiência, que a tendência é só crescer mesmo. As pessoas vão cada vez mais estar se relacionando, querendo saber. E está mudando, né? A gente percebe aí que as formas de relação estão mudando, os canais de comunicação e onde as pessoas consultam e consomem as coisas estão mudando rapidamente. E cada vez mais a gente está tendendo para o conversacional, né? Seja entre relações, entre humanos ou entre plataformas ou inteligências artificiais, né? Está tudo cada vez mais migrando para conversação, para relação. Né? Acho que a gente está buscando cada vez mais isso. As pessoas gostam de se relacionar, elas querem se relacionar. E quem entender isso antes vai estar sempre saindo na frente. E saber que a gamificação é uma maneira de você estar melhorando esse engajamento e essa motivação para essa relação acontecer de uma maneira cada vez mais fluida e de uma maneira fácil, rápida e agradável para ambos os lados. Sim, e as marcas estão começando a entender, e os empresários de modo geral, que é lucrativo manter as pessoas com a saúde mental em dia. Que a gente teve tempos onde isso não era tão falado quanto é hoje. Quando a gente tem uma comunidade, uma ambiência, uma gamificação intencional e bem estruturada, a gente está falando de cuidar da saúde mental dos seus clientes, da sua equipe, que a gente não gamifica só produto, né? A gente gamifica também. Então, as pessoas bem, mais saudáveis, desenvolvendo habilidades sociais, a gente cresce como sociedade. Talvez aqui a gente entre nessa gamificação um pouco 3.0, quando a gente fala desse assunto, que é uma nova consciência, de entender que a gente não cresce sozinho e nem expande tanto assim competindo, e que não necessariamente existe um vencedor e todo mundo perdeu. E que gamificação não é só sobre isso como narrativa, né? E será que existem perdedores? Aí eu tive uma crise filosófica agora. É isso, cara. Acho que tem muita coisa para desmistificar desse assunto. Sim, E vamos muitas deixar coisas esse que as pessoas gostinho não para a sabem. próxima. Vamos Vamos deixar esbarrar em esse. vários pontinhos aí do nosso próximo encontro, que acho que vai ser muito legal, da gente destrinchar com mais tempo e Vamos mais deixar foco. essa pista para as pessoas aí, para o nosso próximo encontro. Obrigado, Rodrigo. Richter, né? Que chique. Richter. Ator global, Richter. Rodrigo Richter. Botou alguma blusinha de geek, de game? Olha o meu Seu gato gato. aparecendo aí, ó. Esse gato sempre tá com a gente, cara. Aí. Ele é carismático. Coloca ele no final que dá engajamento. Eu faço um recorte com ele. Faz ele fazer alguma coisa aí. Que a gente faz um recorte de Reels com ele e as Acho que vai pessoas ficar ficam. tímido aqui, vamos ver. Vou Ele deixar ele ficou aqui. tímido. Ficou tímido. Cara, parabéns pelas referências que você tem de trabalho. Os livros que você lê, as fontes que você bebe. É fantástico poder trocar com alguém que estuda coisas que eu também estudei e é um canal de profundidade sobre essas coisas. É bom conversar com gente inteligente, Rodrigo. Pô, é bom. Converse, gente, façam isso. Converse com pessoas inteligentes. Arrumem Rodrigos na vida de vocês para ter conversas assim.
É maravilhoso. Porra, eu saio daqui melhor do que eu entrei. Toda vez que eu falo contigo. Não tô puxando seu saco. É real, Rodrigo. Se empodere disso. É bom. Show. Agradeço. Até Tô quarta até que meio vem. tímido aqui. Vamos antecipar, vou deixar ele tímido. Mas acompanhe o puro suco da nossa sabedoria compartilhada aqui, porque é um conteúdo realmente de alta qualidade. Absolute Cinema. Um abração, Rodrigo. Vou ver aqui Abraço. o lance de salvar o rolê e quando eu compartilhar na rede, já deixo os links com você para você divulgar também. Combinado, então. Valeu. Obrigadão, hein? Valeu, Valeu, um Mayara, também abraço. por ter acompanhado a gente. Próximo a gente vai falar também da gamificação do Duolingo, hein? Tem coisa aí também. Gostei, gostei disso. Mayara, volte sempre. Quarta, 19 horas, ó. Semana que vem, vem com a gente. Vem na boa. Que só tem coisa boa aqui. Valeu, Tchau. hein? Tchau, tchau. Valeu. Boa noite. Boa noite.